Gente, eu falei nas minhas redes sociais e vou falar aqui de novo. É um momento de decadência do Gabigol. E essa chegada no Santos, ela pode ser uma virada de chave, tá? Ela pode. Eu acredito realmente que possa. Muita gente não acredita que o Gabigol possa ter uma retomada na carreira dele. Eu acho o Gabigol muito novo ainda. Eu acredito que possa ter sim, mas ele precisa querer. Porque não dá para fugir da situação de que o momento atual do Gabigol é de uma decadência absurda. Por que eu digo decadência? Porque o Cruzeiro, ele empurrou o Gabigol pro Santos. Ele empurrou. O Cruzeiro fez assim, não vão me pagar caro pelo cara. Eu investi uma fortuna. Eu tô investindo 2,5 milhões, né, no Gabigol por mês. Foi uma burrice também absurda do Cruzeiro. Um jogador que não estava jogando nada há 2 anos, vai o Cruzeiro e oferece um salário de 2,5 milhões por mês, sendo que é mais do que 2,5 milhões. Porque o Gabigol ganhou luva. Parece que com luva, porque ele estava livre no mercado, eram mais de 3 milhões por mês. Porra, você pagar mais de 3 milhões por um jogador que estava jogando o futebolzinho que o Gabigol tava no Flamengo, é muita burrice. Então, para mim, um momento de decadência do Gabigol, 2 anos sem jogar nada no Flamengo, 1 ano sem jogar nada e no banco do Cruzeiro, e sendo jogado pro Santos. O Santos ofereceu pagar metade do salário, o Cruzeiro falou, vai com Deus. Vai com Deus. Cruzeiro não fez nada para dificultar. Quando um clube que investe pesado num jogador não insiste para esse cara ficar com 1 ano de trabalho, é porque ele está fazendo um trabalho péssimo por enquanto. Perdeu o pênalti do jeito que perdeu contra o Corinthians. Chegou o Tite que não gosta dele. Aí ele ainda vai no podcast lá que ele é amiguinho dos caras. É o que eu falo, esses podcasts, cara, eles parecem TV de clube. Parece uma chapa branca, né, que não faz pergunta nenhuma. Porque o Gabigol disse, se você for ver a minha média de gols, ela é melhor do que sei lá quem. Ele falou que a média de gols dele era melhor do que a de um jogador que estava bem, né, no ano. Aí o cara tem que falar, tá bom, Gabigol, sua média de gols, mas quais jogos que você jogou? Em quais jogos que você fez gol? Você jura que você acha que essa média de gols que você está falando aqui, ela vale mais de 3 milhões por mês de investimento? Mas não. Isso não é perguntado, porque ali é uma conversa de amiguinho que está fazendo chapa branca, absurdo, inclusive, o jogador dá entrevista para podcast depois de fazer uma bosta daquela que ele fez, batendo pênalti contra o Corinthians. Era hora de qualquer jogador sério ficar calado. Mas não, o que importa é a mídia. Não me interessa se eu passei vergonha, mas eu vou pra mídia, eu vou de trancinha e óculos escuros pro podcast pra aparecer. É isso. Enquanto ele achar que ser popstar é legal, pra mim ele só vai cair. Agora, o Bruno Prado e Raí Monteiro, Gabigol tá ladeira abaixo, né? Tá ladeira abaixo. Um jogador que deu papelão ali, deu vexame, no único momento que teve para ser decisivo no Cruzeiro. A aspa dele agora, esperam que compreendam que as coisas passaram. Gabigol deixou recado para a torcida do Santos após longos anos envolvendo polêmicas com o clube, né? É ele aí dando uma esquivada, e a torcida do Santos ela vai aceitar. Até porque na draga que o Santos tá, se um cara do talento do Gabigol resolver jogar de novo e não ficar cantando trapzinho e dando entrevistinha de óculos escuros, aí eu acho que ele pode entregar no Santos, tá? Eu acho. Agora, vive uma decadência o Gabigol, Bruno e Raí. Bom, o Gabigol, ele tá jogando mal já tem um tempo. Hoje ele é uma aposta, ele é uma interrogação. Ele hoje não é um cara que chega num clube com status de que está chegando um dos melhores centroavantes do país e que vai resolver problemas, ou que muito provavelmente vai resolver. Ele é uma dúvida muito grande. Hoje ele é uma dúvida que deixa mais pensamentos de que tem mais chance de dar errado do que dar certo.
No Santos tem o lado dele, tá voltando para casa dele, tá voltando para o clube onde ele começou. Vamos ver se isso vai ter algum peso. É difícil explicar o porquê que ele caiu tanto nos últimos anos, mas ele vai estar ali onde foi revelado, vai estar à vontade. Relação com torcida, tudo depende de resultado. Se fizer gol, se fizer um gol já no fim de semana, se ele jogar no fim de semana contra o Novo Horizontino, fizer gol, já segue a vida normal. Então o Gabigol, hoje ele é uma dúvida. Ele continua tendo um salário altíssimo aí por causa do contrato que ele fez com o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um contrato de 4 anos com um salário altíssimo para um jogador que não vinha bem. Você pode até apostar no Gabigol também, acho que não é impossível ele dar certo, ele funcionar. Ele tem 29 anos. Você poderia fazer essa aposta, mas o Cruzeiro ele contratou o Gabigol com o tempo de contrato e com o salário de um jogador que estaria em alta, e ele não estava. Então era um risco muito grande que o Cruzeiro assumiu, né? Se fosse um contrato mais curto, um salário mais baixo, você poderia fazer essa aposta. O cara é bom, o cara já jogou bem, tem 20, ele chegou lá com 28 anos, ele pode render. Mas o problema do Cruzeiro foi ter feito um contrato tão longo, e agora ele mantém esse contrato. O Cruzeiro vai pagar uma boa parte do salário dele e o Santos vai pagar outra parte. Então, 64% vai pagar o Cruzeiro. Mais do que a metade, né? Então ele tem mais 3 anos desse contrato, e claro que ele não abriria a mão desse contrato, e aí ele não tem que abrir mesmo. Ele tem esse contrato na mão e tem que receber essa grana até o fim do contrato. Seria uma bobagem dele abrir mão disso. E no Santos, vamos ver se ele em um ano consegue render, consegue jogar um pouco mais próximo do que ele já jogou na carreira dele. Inclusive no próprio Santos, ele chegou a ser artilheiro de brasileiro pelo Santos quando voltou em 2018, essa vai ser a 3ª passagem. Então, tomara que dê certo, mas hoje ele é uma dúvida, hoje ele é uma grande interrogação, e pelos últimos anos dele, hoje a tendência é mais que não dê certo do que dê, pelo que ele rendeu. Mas pela idade, pelo fato de não ter tido nenhuma lesão grave, dá para ter, assim, vamos dizer, uma esperança. Ainda é possível, mas é um jogador que faz tempo que não joga bem e não é uma coisa tão fácil, tão automática. Não, a partir de agora vai virar. Não é uma coisa simples assim. Das 6 temporadas que ele vestiu a camisa do Flamengo, ele foi muito bem em 4 delas, né? 19, 20, 21, 22, que foi a última vez que, antes do ano passado, o Flamengo tinha ganhado Libertadores. Ele fez gol na final, inclusive, na decisão contra o Atlético Paranaense. Só que os últimos 3 anos do Gabriel foram muito ruins, né? 23, quando ele já se torna reserva. 24, mantém a reserva. 23, ele até inicia como titular naquele time do Vitor Pereira. E a gente até lembrava aqui na semana passada alguns episódios, né? Tem a questão lá com o Dorival no fim do ano, na Copa do Brasil, o beijinho na coletiva que pegou mal. Teve no início do ano, depois da primeira final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo vence o Fluminense, que ele disse que não quer mais jogar como dupla de ataque, ele quer brigar para jogar de centroavante. E o Flamengo tinha acabado de ganhar o primeiro jogo da final, e aí toma aquela virada, os 4-1, como foi, poucos dias depois. E aí a reserva, vem o ano seguinte, ele mal de novo também, e essa saída para o Cruzeiro, sem conseguir se firmar. Como disse o Bruno, ele tem um contrato, excelente contrato que ele conseguiu fazer com o Cruzeiro. Não tem que abrir mão, tá certo. Acho que aí a questão é o Cruzeiro, que aceitou pagar um valor muito alto por um jogador que vinha de 2 anos muito ruins e vai ter que arcar com esse contrato até que ele acabe, né? O Santos vai pagar um pouco mais de 30%, 36% dos vencimentos do Gabriel serão pagos pelo Santos e os outros 64% serão pagos pelo Cruzeiro. Altos vencimentos, né? Cada um cobra o que quer, enfim, o clube acha que deve pagar, ok. Para o Santos, eu acho que é uma aposta bastante arriscada, não é um valor baixo, é um jogador que não vive uma boa fase. E para o Gabriel é uma oportunidade muito boa. No Santos ele vai ser titular. Ele só não vai ser titular no Santos, só não vai jogar sempre se ele de fato tiver muito, muito, muito mal. Porque hoje o Santos não tem quem possa disputar com ele no ataque uma posição. O Tiquinho Soares negocia uma possível saída e o Lautaro Dias não é um jogador que hoje se coloque como um 9, um centroavante, um atleta que vai ser uma garantia, né? Em qualquer time do futebol brasileiro. Então ele vai jogar. Agora, a questão é entender se ao longo de todo esse ano na reserva do Cruzeiro, mais um, né? O Gabriel fez uma reflexão, entendeu onde ele está mal, o que ele precisa melhorar, porque ele é um jogador jovem, é um jogador talentoso, um jogador que mostrou muita qualidade, poder de decisão absurdo. Em boa parte do período que ele vestiu a camisa do Flamengo. Desaprendeu, eu acho que ele não desaprendeu. A questão é o que ele conseguiu fazer de autocrítica nesse período, né? E pelas entrevistas, você citou uma que ele deu aí no fim do ano, pelas entrevistas que ele deu, a sensação é de que a autocrítica dele é muito pequena, foi muito pouco ao longo desse tempo todo, né? Ele não conseguiu entender o que ele fez de errado para
render tão pouco, para passar a jogar tão pouco, a fazer poucos gols. Então acho que esse é o principal ponto. A oportunidade de jogar ele vai ter. É entender se ele conseguiu olhar para dentro e rever o que ele estava fazendo de errado para tentar retomar a carreira. Idade para isso e oportunidade ele vai ter uma vez mais. Agora, o Flávio Prado, parece que chegou, né, o Gabigol de 2019 no Santos. Porque a babação de ovo de uma coletiva de imprensa, para mim é constrangedor. Eu digo aqui do coração, é constrangedor. Parece que eu tô vendo a TV Santos entrevistando o Gabigol. Ah, Gabigol, o ídolo de volta. Ah, Gabigol, a sua casa. Ah, Gabigol, e todo mundo rindo, ele rindo. Gente, pô, Flávio, acabou a imprensa. Ninguém vai perguntar pro Gabigol, Gabigol, agora você tá numa fase ruim. Nos últimos 3 anos, você não esteve bem no Flamengo, você foi banco do Pedro, você chegou a ser uma das últimas opções para entrar nos jogos do Flamengo, só entrava no final. Você teve polêmicas fora de campo, você vestiu a camisa do Corinthians, que é um rival do Santos. Santos não é sua casa, Gabigol? Por que você vestiu a camisa do Corinthians, então, que é um grande rival do Santos, num churrasco? Você teve festinha de poderoso chefão quando o Flamengo foi eliminado de Libertadores. Você no Cruzeiro não jogou nada. A imprensa, Flávio, parece que ela virou Santos TV. Parece que os repórteres, eles querem ser amiguinho do Gabigol. Ninguém fez uma pergunta diferente, porra. Ninguém. Gabigol, mas e essa má fase? Por quê? Como que você espera retomar a boa fase no Santos? Que parece que tá chegando o Gabigol de 2019 no Santos, Flávio Prado. Por que você tá tão nervoso, pilhado? Mantenha calma. Tem crise de ano novo, vida nova. É muito ridícula. Acabou o jornalismo, gente. É só... Oi! E aí, bem-vindo, Gabigol, bem-vindo. Vem cá, eles são os presidentes do Santos? Eles são o Marcelo Teixeira, pra todo mundo ficar bem-vindo de volta, Gabigol, bem-vindo. Que loucura, irmão! Pra mim foi ridícula essa coletiva. Eu não falo de trabalho de jornalista, não. Eu deixo... Cada um faz o seu trabalho do jeito que quer fazer. Eu, quando era repórter, eu era um pouco mais incisivo. Reconheço que eu participei de algumas entrevistas onde o pau comeu muito, né? Com Luxemburgo, com Tele Santana. Nossa, várias, né? Várias. Mas isso é outra coisa. Era o meu jeito de trabalhar. Aqui na Jovem Pan tivemos alguns caras que... Também, né? Luiz Carlos Quartarolo, por exemplo, né? Convivi muito com o Henrique Guilherme, alguns caras que o couro comia. Eu até outro dia falei, né? Eu queria ver uma entrevista do Abel Ferreira com esses caras. Acho que não ia ficar muito bom, né? Era aquele grupo que, quando o Filipão falou que os caras faziam palhaçada, todos foram fazer a entrevista com ele com o nariz de palhaço. Então, quer dizer, eram outros tempos, mas eu respeito o trabalho de cada um, a maneira como trabalha, as limitações que tem e tal. Então, eu não quero entrar nesse aspecto. Quero falar, sim, sobre o Gabigol. O Gabigol tá devendo bola, né? Lógico, não dinheiro. O Cruzeiro deu a ele uma mega cena na boa, parabéns, Deus que o ajude, e fez muito bem de não abrir nem um centavo do seu contrato para vir jogar ou no time que ele é querido ou no time que ele não é querido. O Cruzeiro tem que pagar tudo porque fez um péssimo negócio. E aí... que a gente já falava aqui quando fez isso. Tomara que ele acerte no Santos, não tenho nada contra o Gabigol, não torço contra ninguém e tal. Os antecedentes dos últimos 3 anos, eu lembro até quando ele jogou mal no primeiro ano no Flamengo, eu até falei, ele tem o desconto do que fez antes, pode ser que seja um ano de má fase. Aí o segundo se repetiu, no Cruzeiro também não funcionou, mas tomara que ele consiga voltar a jogar um bom futebol. Se eu faria esse negócio, eu não faria. Eu acho improvável que ele volte. Acho que 3 anos jogando futebol abaixo, como ele jogou, é muito difícil de recuperar. Acho quase impossível. Mas tomara que ele consiga. A impressão que eu tenho é que o Gabriel chegou no limite mental, já falei isso, o cara, sem perceber, ele tá com o saco cheio daquilo, não consegue mais jogar, não consegue mais render, ele quer, mas é mais forte que ele, aquela história que eu já falei algumas vezes aqui sobre o cara começa a trabalhar muito cedo, começa com 5, 6 anos, aí ele fica todo mundo em cima, cobrando dele, essa história de Gabigol, né, que o Wagner Ribeiro colocou nele, essa pecha foi bom, ajudou em determinado momento, mas há uma cobrança em cima disso tudo, então o cara chega no esgotamento mental que ele não percebe, mas ele não consegue mais. E isso já aconteceu com vários jogadores mais ou menos na faixa etária dele. Eu lembro bem do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho falou publicamente. Falou, olha,
Comecei a jogar futebol porque eu tinha problema financeiro com a família. Agora eu perguntei para o Assis se os problemas estão resolvidos. O Assis, que é o irmão dele, empresário dele. E o Assis disse que sim. Então agora parei, agora eu vou me divertir. E foi o que ele fez. Então, eu acho que realmente o limite de cada um, a gente não sabe qual é. O Cristiano Ronaldo está aí com 40 entradas lá e continua jogando, querendo muito. Cada um tem o seu limite. E o Gabigol pode ser que sem perceber tenha chegado a esse limite. Tomara que ele consiga jogar. Mas eu não sei se ele vai conseguir fazer mais do que o Guilherme, por exemplo, fez. O Guilherme fez 15 gols, se eu não me engano, no ano passado, né? Ele teve um ano de... Foi o artilheiro do Santos. Pois é. Eu não sei se o Gabriel vai conseguir fazer mais gols. Claro que o Gabriel no auge foi muito mais jogador que o Guilherme. Óbvio, né? Até o Guilherme sabe disso. 14 gols e 9 assistências. Então, 14 gols, 9 assistências. Participação direta, portanto, em 23 gols. Não sei se o Gabigol vai conseguir fazer isso. Tomara que consiga, mas acho improvável. E bem provavelmente ele vem com custo maior do que o Guilherme custava para o time. Então, tomara. Não tenho nada contra ele, desejo boa sorte, mas se eu fosse o presidente do Santos, eu não teria feito esse negócio. Como a gente aqui fala tudo o que pensa, né? Eu, ao contrário do Flávio, eu tenho. Eu acho o Gabigol uma marra, eu sempre falo isso aqui, é uma marra que não é do bem. Porque tem muito jogador marrento que é boa praça, que é gente boa com o fã. Eu já vi o Gabigol fazendo cara feia pra fã várias vezes, negando de tirar foto pra fã várias vezes. É uma marra de arrogância. Ele chegou a mostrar a Taça da Libertadores pro Marcelo, gente. Porra, eu acho que o Gabigol precisa cair um pouco na real. Eu acho que o Gabigol, ele acha que ele é o Neymar. Ele tem a marra de quem joga bola do Neymar. E não é. Então, eu acho que o Gabigol precisa sim cair um pouquinho na real, porque eu acho que ele pode muito. Eu discordo do Flávio. Para mim, o Gabigol, se ele focar, ele pode ser muito mais que qualquer atacante aí que esteja no Santos, tá? Qualquer atacante que esteja no Santos, tirando o Neymar, claro. Agora, ele precisa botar os pezinhos no chão, pô. Precisa. Eu acho que o que tirou o Gabigol de uma boa fase foi a falta de humildade, de verdade. De assumir, eu tô mal, eu tenho que focar mais. Não, eu tô mal, que se dane, eu sou o poderoso chefão. Eu tô mal, que se dane, eu vou lançar meu trap. Eu tô mal, que se dane, eu vou dar entrevistinha lá pros meus amigos que se vestem igual a mim, vou botar meu óculos escuro e vamos pra resenha. Não, eu tô mal, eu vou focar, eu vou jogar a bola que eu joguei no Santos no meu começo de carreira, no Flamengo em 2019, no Flamengo em 2020. É o que eu acho que falta. Eu acho que precisa uma autoavaliação do Gabigol, de saber que ele não está jogando nada há 3 anos. Há 3 anos que ele não está jogando nada. De saber que o Cruzeiro aceitou liberar o cara para o Santos só para se livrar de metade do salário. Porque foi um investimento péssimo para o Cruzeiro. Então, eu acho que, ainda mais com essa entrevistinha toda, chapa branca, eu falo do trabalho, até porque falam do meu, né? Tem gente aí da imprensa, a grande maioria, na verdade, que tenta me bater, mas leva furo o tempo todo e não consegue dar conta do combate. Então, eu posso falar. Eu acho uma imprensa fajuta, em grande parte, que não pergunta muita coisa que tem que ser perguntada. Se for para fazer coletiva de imprensa para ser Santos TV, Flamengo TV, Cruzeiro TV, o que quer que seja, não precisa ter coletiva de imprensa. Deixa que a Santos TV vai lá e posta o Gabigol falando que é muito legal chegar de volta à minha casa. Claro que vai ter uma resposta como essa. Claro que vai ter o Gabigol falando, tô de volta à minha casa, mas ele falava que estava em casa no Maracanã, quando ele jogava no Flamengo. Ele falava, nossa, o Flamengo é a minha cara. Falava tudo isso. Óbvio que ele vai falar e tem que falar se foi o clube que o revelou. Agora, a imprensa tem que fazer pergunta boa também, né, gente? Tem que botar o cara contra a parede também. Não tem que ficar sendo só sorrisinho numa coletiva com um jogador que não joga nada há 3 anos. Um jogador que não entrega nada há 3 anos. Pelo contrário, passou vergonha na última temporada, entregando o título que o Cruzeiro disputava, fazendo resenhazinha em podcast 2 dias depois de ferrar o Cruzeiro, para não falar palavrão.
foi dar entrevistinha em podcast. Porra, depois do pênalti patético que ele bateu, ele tinha que ficar calado por 1 mês e tirar as férias dele, gente. Não ficar ganhando mídiazinha depois em podcast, que foi o que o Pedro, por exemplo, fez. Cobrou um pênalti ridículo no Mundial de Clubes. Vê se o Pedro foi. Tá, entrevista, falar, ficar fazendo resenha, ficar rindo enquanto o torcedor do Cruzeiro tá puto que perdeu a briga pelo título de Copa do Brasil.